Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma página de blog com uma lista de publicações, né, com o título, a data, a duração de leitura e o conteúdo. E aqui no topo nós temos esse botão com texto alternar, que quando clicado alterna o tema da página para tema escuro ou para tema claro. E o interessante dessa funcionalidade é que essa configuração ela permanece mesmo se a página for recarregada. Portanto, se eu alternar para o tema escuro, essa configuração ela é armazenada no armazém local do computador, de maneira que, se a página for recarregada, essa configuração ela é lembrada pelo aplicativo e é carregada, né? E eu posso alternar para tema claro, e se a página for recarregada, esse tema ele persiste. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a criar esse projeto, eu tenho aqui o meu editor de códigos, e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um novo projeto React, digitando npx espaço create react app, e o nome do projeto vai ser modo escuro. Depois de alguns instantes, né, depois que as dependências forem instaladas, nós poderemos começar a editar os arquivos, mas antes de editar os arquivos do projeto, nós temos que instalar uma dependência, nós temos que instalar uma biblioteca, que é a biblioteca Moment. Essa biblioteca Moment ela nos permite formatar as datas e horários do nosso projeto de forma que fique mais adaptado para o idioma. Então eu posso formatar a data para que fique no idioma português, né? Por exemplo, exibindo o nome dos meses em português, os dias da semana e etc. Portanto, deixa acabar de instalar, que agora nós vamos instalar através do comando npm espaço install moment. Esse é o nome do pacote. E portanto agora, se a gente olhar aqui no... Opa, peraí. Era para... Eu instalei na localização errada. No caso, eu criei aqui o nosso projeto modo escuro, só que eu instalei a biblioteca Moment fora do diretório do projeto, né? Portanto, eu vou selecionar estes dois arquivos mais esta pasta aqui. Vou apertar Delete para apagar. Aqui no terminal eu vou digitar Ctrl L para limpar o terminal. Vou digitar ls. Estamos no diretório inicial, onde está contido, onde contém a pasta do nosso projeto. Eu vou digitar cd modo traço escuro. E aí, se eu digitar ls, nós vemos aqui, por exemplo, o arquivo package.json, que contém as configurações, né, do nosso projeto, a lista de dependências e etc. E aí, se eu digitar aqui npm install moment, será instalado a biblioteca Moment no nosso projeto. E eu posso ver aqui que foi instalado, né, a versão 2.30. E aí, eu vou abrir aqui a pasta src para apagar alguns arquivos que nós não precisamos. E eles são Setup Tests, nós não precisamos desse arquivo. Report Web Vitals, também não precisamos. Logo.svg, não precisamos. Index.js é o ponto inicial do nosso projeto, portanto nós precisamos desse arquivo. O arquivo index.css nós também precisamos. O arquivo app.js nós não precisamos. E o arquivo app.css nós não precisamos. Nós precisamos somente dos arquivos app.js, index.css
e index.js. E aí, aqui dentro do arquivo index.js, nós vamos remover algumas coisas aqui que são referências a arquivos que nós acabamos de deletar. Portanto, eu vou remover aqui a importação do report Web Vitals. Portanto, eu vou remover essa linha. Vou remover aqui embaixo também, porque nós não temos mais isso. E aqui no arquivo index.css, eu vou selecionar tudo, digitando Ctrl A, e vou remover. E aqui no app.js, eu vou remover isso aqui, né? Essa importação dos arquivos que nós removemos. E vou remover também todo esse conteúdo aqui. Vou criar um elemento H1 com o texto Olá Mundo. E aí, eu fechei o terminal, mas aí se eu digitar Ctrl J, ele abre novamente. E aí, para eu poder lançar esse programa, eu vou digitar npm start para inicializar o servidor de desenvolvimento, para nós podermos ver esse projeto. Eu vou apertar Enter. E aí, ele vai abrir em uma nova janela o nosso projeto, que no momento é simplesmente o texto Olá Mundo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse endereço aqui, que ele é próprio para o meu ambiente de desenvolvimento. No caso aqui, meu ambiente de desenvolvimento é esse aqui. Para você poder acessar esse ambiente de desenvolvimento, você precisa ir no github.com, criar sua conta e logar com a sua conta. No caso aqui, eu estou logado com a minha conta. E aí depois você vai em cs50.dev. E aí quando você for no site cs50.dev, você clica aqui em login e aí você vai acessar esse ambiente de programação. O endereço aqui ele vai ser diferente para você. Portanto, agora eu vou pegar esse endereço aqui, vou abrir aqui nessa outra janela para poder ficar mais fácil a visualização, para poder ficar mais fácil o nosso desenvolvimento. Portanto, agora nós temos um projeto inicial que simplesmente exibe o Olá Mundo na tela. E aí, a primeira coisa que nós vamos fazer será criar uma estrutura básica para o nosso projeto, para a nossa página de blog, né? E aí, para fazer isso, ao invés de retornar um elemento H1, eu vou retornar um elemento main, que indica a parte principal da página. Vou criar um elemento nav para criar um componente de navegação. Dentro dele, eu vou criar uma div com o atributo className igual a central navegação. E aí dentro dessa div eu vou ter um elemento H1 com o texto blog e abaixo dele nós teremos um botão com o texto alternar com o atributo className igual a botão. E aí embaixo do elemento nav eu terei um elemento section com o atributo className igual a artigos. E dentro desse elemento section, nós vamos criar um componente que vai representar um artigo, que vai representar uma publicação do blog. E aí eu vou digitar aqui, vou criar um elemento article com o atributo className igual a publicação. E aí dentro desse elemento eu vou criar um elemento H2 com o texto entendendo closures em JavaScript. No caso seria uma das publicações do nosso blog, né? Digamos que é um blog de programação. Embaixo do elemento H2 eu vou criar uma div com o atributo className igual a info publicação. Essas classes que nós estamos criando aqui, elas ainda não estão sendo utilizadas, mas daqui a pouco nós vamos criar a estilização em CSS, onde nós utilizaremos essas classes. Dentro dessa div, eu vou ter um elemento span, e aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero digitar código JavaScript
aqui dentro desse spam para poder exibir a data da publicação formatada aqui de uma maneira específica. E aí, para fazer isso, eu vou primeiramente aqui em cima no topo do arquivo, eu vou importar moment a partir de moment. E como o nosso site vai ser em português, né, eu vou importar um módulo específico que é o moment/locale/pt-br, que é o módulo da biblioteca Moment que vai nos oferecer suporte à língua portuguesa, português do Brasil. E aí, aqui dentro do spam, eu vou criar um par de chaves, porque aí, dentro aqui das chaves, eu tenho a capacidade de escrever código JavaScript que é executado. E aí eu vou digitar aqui, ó, moment. Dentro dos parênteses, eu preciso fornecer um objeto data. E aí, para fazer isso, eu vou escrever aqui, ó, new, para criar um novo objeto. É um objeto do tipo date, data, né? E aí a data aqui vai ser 2020. O mês vai ser o mês 9, que vai corresponder a outubro, se eu não me engano. No caso, se eu não me engano, quando você cria um objeto do tipo date, né, uma data, a numeração dos meses começa a partir de 0. Então 0 é janeiro, 1 é fevereiro. Se eu não estou enganado, daqui a pouco a gente vai conferir. E o dia é o dia 4. E aí o 4 é o dia 4 mesmo, né, do mês. E aí em seguida, eu vou... Com esse objeto moment que foi criado, né, ele nos oferece um método chamado format. Ele nos oferece um método format que nos permite especificar uma formatação para a nossa data. E aí eu quero a formatação da seguinte maneira. DDDD vai ser o dia da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Vírgula. Aí D maiúsculo aqui vai ser o dia do mês, né? 1 até 31. E aí aqui eu vou encaixar a palavra D. E aí o mês vai ser por extenso. Então vou colocar aqui 4 M's. Porque vai ser o nome do mês por extenso. Vou encaixar aqui de forma dinâmica de novo a palavra D, né? No caso vai ser, por exemplo, dia 1, que é esse D aqui. De janeiro, que são esses 4 M's juntos. E aí o ano vai ser com 4 algarismos, né? Não vai ser com 2 algarismos, tipo, por exemplo, 26, né, para 2026. Não, vai ser 2026. Então a gente vai colocar 4 Ys maiúsculos aqui. De forma que, se eu atualizar minha página agora, vamos cruzar os dedos, nós veremos aqui, ó, que é domingo, 4 de outubro de 2020. E veja que interessante. O 9, que representa o mês, ele, de fato, resultou no mês outubro, porque na construção de objetos date, meses começam a partir de 0. Então, 0 equivale a janeiro, o 11 equivale a dezembro. Em seguida, embaixo desse elemento spam, eu vou ter outro elemento spam, e aí aqui vai ser 10min de leitura. E embaixo dessa div, eu vou ter um elemento P com esse texto aqui, ó. Vou copiar aqui da minha colinha e vou simplesmente colar aqui, né, como closures funcionam e quando usá-las no dia a dia. E aí, se eu atualizar a página, nós vemos esses dados sendo exibidos. Portanto,
Agora nós temos uma estrutura básica para a nossa página, não tem estilização ainda, não tem o carregamento da lista de publicações do blog de forma dinâmica, né? Daqui a pouco nós vamos tratar disso. Mas antes que o façamos, vamos criar as regras de estilo da nossa página. Portanto, aqui no arquivo index.css, a gente removeu todo o conteúdo anteriormente. E nós vamos começar definindo algumas variáveis aqui no arquivo. E aí, para fazer isso, eu vou digitar root, e aqui dentro das chaves a gente vai definir uma variável chamada cor fundo, que vai ser igual a esse código aqui de cor, que equivale à cor branca. Cor fonte vai ser um cinza escuro, que é esse código aqui, ó. Daqui a pouco nós veremos essas cores em ação. E cor primária vai ser esse código aqui, que equivale a um vermelho, um tom de vermelho. Em seguida, nós teremos uma classe chamada tema escuro, onde nós vamos definir algumas variáveis. Cor fundo vai ser igual a esse código aqui, vai ser um cinza escuro. Cor fonte vai ser o código da cor branca. Cor primária vai ser um tom de rosa, que é esse código aqui. E nós teremos uma classe chamada tema claro, cujos valores serão os mesmos que esses aqui que nós defendemos na raiz do projeto, né? Lembrando que a palavra root significa raiz. E aí quando você quer criar algumas variáveis no projeto, algumas variáveis na raiz do projeto, por assim dizer, você cria elas aqui dentro do bloco root. E são essas regras que nós vamos utilizar para a classe tema claro. Em seguida, eu vou selecionar todos os elementos da página e definir margem como sendo 0, padding como sendo 0 e box sizing igual a border box. Vou selecionar o corpo da página e vou definir o fundo como sendo a variável cor fonte, a cor do texto como sendo a variável cor, ou melhor, o fundo, que é a propriedade background, é cor fundo. E a propriedade color, que representa a cor do texto, vai ser cor fonte. Altura da linha 1.5. Tamanho da fonte vai ser 0.875 rem. E transição vai ser para todos os efeitos, duração de 0.3 segundos. E vai ser uma transição linear. Eu acredito que esse arquivo index.css já está sendo importado aqui no arquivo index.js. Portanto, se a gente atualizar o navegador, essas regras de estilo elas serão aplicadas ao nosso... Ué, não foram aplicadas ou foram? Acho que foram sim. Tanto que a gente está vendo aqui mais juntinho aqui, né? E além disso, a propriedade font family dentro do body, eu quero que seja essa lista aqui de fontes, ó. Perfeito. E aí, se eu atualizar a página, nós vemos essa lista de fontes sendo aplicadas. Em seguida, eu vou selecionar aqui, ó, a classe central navegação. Vai ter largura igual a 90% a largura da tela do usuário. Largura máxima vai ser 600 pixels. A margem vai ser 0 verticalmente, automática horizontalmente. Modo de exibição vai ser flexível. Justificar conteúdo vai ser space between, espaço entre os elementos. Alinhar itens vai ser centro. Padding vai ser 2 rem verticalmente e 0 horizontalmente. E aí agora, se a gente atualizar a página,
nós veremos essas regras sendo aplicadas também. Em seguida, para o elemento H1 que estiver dentro da classe central navegação, eu quero tamanho da fonte igual a 2.5 rem. Transformação do texto capitalize. Vai fazer com que a primeira letra das palavras fique em maiúscula. E espaçamento entre as letras, eu quero 2 pixels. Muito bem. Em seguida, para a classe artigos, eu quero padding 5 rem verticalmente e 0 horizontalmente. Largura, eu quero 90% a largura da tela do usuário. Largura máxima, eu quero 600 pixels. Margem, eu quero 0 verticalmente e automática horizontalmente. Para a classe publicação, eu quero margem na parte de baixo igual a 3 rem. Para o elemento H2 que estiver dentro do elemento com a classe publicação, eu quero cor do texto igual a variável cor primária. Transformação do texto, primeira letra de cada palavra maiúscula. Espaçamento entre as letras, 2 pixels. Tamanho da fonte, 1.75 rem. Vamos ver. Ok, está começando a tomar forma. Em seguida, para a classe infopublicação, eu quero margem na parte de baixo igual a 0.75 rem. Estilo da fonte, eu quero itálico. Ok. O elemento span que estiver dentro do elemento com a classe infopublicação. Eu quero margem do lado direito igual a 0.5 rem. E aí a gente tem um espaçozinho aqui, né? Para a classe botão, eu quero fundo igual a variável cor primária. A cor do texto, eu quero a variável cor fundo. Padding, eu quero 0.25 rem ou 0.25 rem verticalmente e 0.5 rem horizontalmente. Curvatura da borda, eu quero 5 pixels. Cor da borda, eu quero transparente. Transformação do texto, eu quero a primeira letra de cada palavra maiúscula. Transição, eu quero todos os efeitos, duração de 0.3 segundos e uma transição linear. O peso da fonte, eu quero negrito. Espaçamento entre as letras, eu quero 2 pixels. E o cursor, eu quero ponteiro. E aí, quando eu atualizar a página, nós veremos o botão aqui com essas regras de estilo. E no que diz respeito às regras de estilo da nossa página, eu acredito que seja isso. No momento nós estamos exibindo apenas uma publicação, né? E essa publicação, ela é o que nós chamamos de estática, porque nunca muda, né? É só uma... Cadê? É só uma publicação que é exibida aqui, mas não é isso que nós queremos. O que nós queremos é carregar as publicações de forma dinâmica. E aí, para fazer isso, eu vou criar um novo arquivo aqui dentro da pasta src.
Esse arquivo vai se chamar dados.js. E aí dentro desse arquivo nós vamos criar uma constante chamada artigos, que vai ser igual a um vetor de objetos. O formato desses objetos será propriedade D, que vai ser igual a um número inteiro. Vai ser o ID da publicação, né? Propriedade título vai ser igual a... E aí eu vou copiar aqui da minha colinha. Vai ser isso aqui. Propriedade data vai ser igual a new date. O ano vai ser 2020. O mês vai ser outubro, portanto o mês 9. Começa a partir de 0, né? E o dia do mês vai ser o dia 4. Propriedade tempo leitura será igual a 11. E o resumo vai ser... Deixa eu pegar aqui. Vai ser isso aqui, né? Como closures funcionam e como usá-las no dia a dia. Para não ter que copiar cada objeto de forma manual, eu vou copiar aqui na minha colinha. Deixa eu copiar aqui. E vou colar. Portanto, esses são os objetos que representam as publicações do nosso blog, né? Nós temos a publicação Entendendo Closures em JavaScript, Guia Prático de Componentes React, Async e Await versus Promises e Princípios de Clean Code para Devs. Pausem o vídeo para poder ler, para poder copiar esses objetos, né? Detalhe importante. A propriedade resumo aqui, ela está, nesses objetos que eu colei, ela está envolvida por crase. Portanto, não faria diferença nenhuma, né? Nós também podemos envolver uma string com crase ao invés de aspas duplas ou aspas simples. Mas, para propósitos de continuidade, né? Vamos alterar aqui para aspas duplas, só para não ter confusão de que essas propriedades representam a mesma propriedade, né, nos objetos. Só para facilitar a leitura. Portanto, agora nós temos aqui o nosso vetor de artigos. Nós precisamos exportar como padrão, default, os artigos. Dessa maneira, nós vamos poder utilizá-los nos nossos componentes. E aí, aqui no arquivo app.js, eu vou fazer o seguinte. Aqui no topo, eu vou importar dados a partir de .dados. Nós não precisamos adicionar a extensão .js, não precisa. Se eu vir aqui, se eu tiver uma importação de alguma função, algum módulo, eu posso vir aqui e segurar a tecla Ctrl com o ponteiro do mouse em cima do nome daquela coisa que nós importamos, né? E aí, se eu segurar a tecla Ctrl, ele fica destacado assim, como se eu pudesse clicar nele. E se eu clicar, o editor de códigos me leva à origem dessa coisa que nós importamos, né? E aí, eu vou fazer o seguinte, aqui dentro de section, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar abre chaves, fecha chaves, dentro das chaves, né? Quando nós estamos retornando o componente em si, aqui dentro da instrução return, né? Nós podemos, dentro de chaves, digitar código JavaScript que é executado. E aí, eu vou acessar os dados que nós importamos no topo do arquivo. Como dados é um vetor, eu tenho acesso ao método map, que vai nos permitir percorrer cada um dos elementos do vetor dados e transformar eles de alguma maneira. A função que eu passo aqui para map, essa função ela recebe automaticamente um argumento aqui que representa cada um dos elementos
do vetor. E aí eu vou chamar esse argumento de item. É um dos itens dos dados, né? É um dos itens dos artigos. E aí aqui eu vou retornar. E olha que interessante, eu vou pegar aqui embaixo esse artigo aqui. Vou destacar aqui, vou cortar com Ctrl X e vou colar aqui, ó. Aí deixa eu dar uma formatadinha aqui para ficar bonitinho. Perfeito. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu sei que item tem as propriedades id, título, data, tempo leitura e resumo. E aí, portanto, nós vamos encaixar essas propriedades ali no componente. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, primeiramente, quando nós utilizamos o método map para percorrer um vetor e transformar os seus elementos em componentes, nós precisamos definir um atributo key no elemento pi, né, no primeiro elemento do componente, né, aqui no caso aqui é um componente, o primeiro elemento é o elemento article. E aí aqui no elemento article eu preciso definir um atributo chamado key, que é igual a um identificador único para cada um dos elementos aqui do vetor dados, né? E aí no caso esses elementos possuem de forma apropriada essa propriedade D aqui, que é única para cada um deles, né? Portanto eu vou utilizar ela. Isso aqui é para propósitos de performance. É um propósito de performance para a forma como o React funciona, basicamente. Ele usa essa propriedade aqui para atualizar a exibição dos itens quando eles são alterados. E aí os itens que já estão sendo exibidos, eles não são modificados, né? E o React ele detecta isso através da propriedade key. É basicamente isso. E aí eu vou encaixar aqui, ó, no elemento H2, eu vou encaixar item.título aqui o objeto que é passado para a função moment. Eu vou passar item.data aqui no span que indica o tempo de leitura do artigo. Eu vou encaixar aqui, ao invés do número, vou encaixar de forma dinâmica item.tempo leitura. E o resumo aqui da publicação, eu vou encaixar item.resumo. E aí, se eu atualizar essa página agora, nós veremos uma lista de 4 publicações sendo exibidas. E aí, vamos configurar esse botão aqui alternar agora, né? E aí, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, fora aqui da função app, eu vou criar uma constante chamada selecionar tema armazenado. Essa função ela vai fazer o seguinte. Ela vai definir uma variável chamada tema igual a string tema claro. E aí nós vamos testar para ver se armazenado no armazém local do computador existe um objeto chamado tema. E aí se tiver, nós vamos selecionar esse tema que está armazenado no armazém local do computador e vamos usá-lo, né? E isso vai nos permitir lembrar qual o tema que o usuário selecionou ali. E aí para fazer isso, eu vou criar uma estrutura condicional, né? Digitando o comando if, se local storage, armazém local, ponto get item, selecionar item. O nome do item que eu quero selecionar é tema. E aí, portanto, se a gente conseguir selecionar o item tema no armazém local, nós vamos definir a variável tema como sendo igual a local storage, armazém local, selecionar item, get item, o item tema. E aí, por fim, nós retornamos o tema. Aqui dentro da função do componente app, eu vou utilizar a ferramenta, eu vou utilizar o hook.
useState para criar uma propriedade do componente. Essa ferramenta useState, né, esse hook, que é como chamamos em React, precisa ser importado a partir de React. E aí, o valor inicial para essa propriedade vai ser selecionar tema armazenado com N. Armazenado, eu vou chamar a função que vai retornar tema claro, ou então qualquer que seja o tema armazenado no armazém local. E aí, useState retorna duas coisas. useState retorna um vetor com dois elementos. O primeiro elemento é o valor da propriedade em si, e aí eu vou chamar esse elemento de tema. O segundo elemento é uma função que é usada para definir o valor da propriedade. E aí, como essa função ela é usada para definir o valor de tema, eu vou chamar ela de definir tema. E eu vou declarar isso aqui como sendo uma constante. Em seguida, eu vou vir aqui no... Deixa eu pensar. Eu vou vir aqui embaixo no botão alternar e vou adicionar o atributo onClick igual a alternar tema. Essa função ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Aí aqui eu vou criar uma constante chamada alternar tema. Ela vai ser igual a uma função que vai fazer o seguinte: se if tema for igual a tema claro, então definir tema igual a tema escuro. Ou seja, se o usuário clicou no botão alternar e atualmente o tema ele é o tema claro, então defino o tema como sendo o tema escuro, para alternar, né? Se não, defino o tema como sendo tema claro. E aí, para que isso funcione, nós queremos criar uma lógica de efeito que vai executar uma função quando essa propriedade tema ela for alterada. Então, quando o valor de tema for alterado, nós queremos executar uma função. Para fazer isso, nós vamos utilizar o hook useEffect. Portanto, aqui em cima, nós vamos importar, além de useState, nós vamos importar o hook useEffect. Ele vai nos permitir executar uma função quando o valor do tema for alterado. E aí aqui embaixo, eu vou escrever aqui, ó, useEffect, ele recebe dois argumentos. O primeiro é a função que vai ser executada. O segundo argumento é o vetor de dependências. É a lista de coisas que nós queremos vigiar, observar, e que, quando o valor dessas coisas for alterado, essa função aqui vai ser chamada. E aí o que nós queremos vigiar aqui é o tema, né? Quando o valor de tema é alterado, nós queremos selecionar o documento, nós queremos selecionar a propriedade documentElement, nós queremos selecionar a propriedade className e queremos definir ela como igual a tema. E além disso, nós vamos acessar o armazém local, nós vamos definir um item, né, a partir do método setItem. A palavra set significa definir, item significa item, né? E aí, eu vou definir o item de nome tema igual ao valor da propriedade tema. E aí, isso aqui vai fazer com que essa linha aqui 26 vai fazer com que o documento da página, né,
ele tenha uma dessas classes aqui, ó, tema escuro ou tema claro, que altera o valor das variáveis que são usadas aqui nos estilos de cor. Portanto, vamos cruzar os nossos dedos. Eu acredito que está quase finalizado o nosso projeto. Eu vou atualizar a página. E aí, quando eu clicar aqui no tema, quando eu clicar no botão alternar, o tema da página ele é trocado. Se eu clicar novamente, ele volta para o tema claro. Se eu clicar novamente, ele volta para o tema escuro. E olha que interessante, se eu atualizar a página, o tema ele permanece. Isso porque aqui no armazém local, se eu vir aqui, ó, clicar com o botão direito, ir em inspecionar, depois em application, aplicação, storage, que é o armazém, local storage, que é o armazém local, nós temos aqui o armazém local da minha página e temos aqui que o elemento tema tem o valor tema escuro. E se eu clicar aqui em alternar, ele é alternado aqui. Bacana, né? E aí, o nosso projeto em termos de funcionalidade ele acabou, mas nós podemos refatorar o nosso código deixando ele mais conciso. Da seguinte maneira, aqui no arquivo app.js, nós temos esse componente aqui, ó, que representa um artigo, né? Seria interessante se nós criássemos um arquivo para conter somente aqui esse componente artigo, né? E aí, para fazer isso, eu vou criar um arquivo chamado artigo.js. E aí aqui eu vou criar uma constante chamada artigo, que vai ser igual a uma função que vai retornar um componente. E aí o componente que ela vai retornar, eu vou literalmente pegar isso aqui, ó, vou recortar, vou colar aqui. E aí, deixa eu formatar aqui. E aí, esse componente artigo, ele vai receber o item. Ele vai receber aqui como propriedades, né, como props, um objeto que vai ter título, resumo, data e tempo, leitura. E aí, ao invés de acessar as propriedades aqui no objeto item, como estávamos fazendo anteriormente, nós estamos desestruturando o objeto, né? Aqui dentro dos parênteses, nós estamos desestruturando o argumento aqui, que vai ser passado para o componente, nós vamos passar daqui a pouco, de maneira que nós não precisamos digitar item.título, nem item.data, nem item.leitura, tempo leitura, né? E nem item.resumo. Podemos simplesmente utilizar os nomes porque nós desestruturamos esse objeto, o objeto que contém as propriedades do componente. Essa propriedade key aqui, ela ainda é importante, ela ainda tem que ser utilizada, mas não aqui. Ela vai ser utilizada quando nós chamarmos o componente artigo. O que falta aqui para a gente é exportar, como padrão, né? Export default, o artigo. E nós precisamos importar aqui em cima moment, porque está sendo utilizado ali na linha 9, from moment. E vamos importar o módulo moment barra locale barra ptbr. E aí, aqui no app.js, nós não temos mais o componente aqui, mas nós vamos, primeiramente, importá-lo, né? Import artigo.
from ponto barra artigo, acho que é isso, artigo, não precisa da extensão .js, e aí aqui embaixo, onde anteriormente nós tínhamos o artigo aqui de forma estática, agora nós estaremos chamando o componente artigo, passando aqui como propriedade, como atributo key item.id, e como outras propriedades, nós poderíamos fazer o seguinte, ó. Nós poderíamos passar aqui, título é igual a item título, não é isso? Título, resumo, data e tempo leitura. Data é igual a título.data, resumo é igual a título.resumo e tempo leitura é igual a item.tempo leitura. Aqui não é título, é item. E aí, para facilitar aqui a leitura, para facilitar a leitura do código, deixa eu formatar aqui. Portanto, título é igual a título, título é igual a item título, data é igual a título.data, resumo é igual a item.resumo e tempo leitura é igual a item.tempo leitura. E aí, se eu vim aqui atualizar a página, nós ainda teremos a lista de... Ué, deu erro? Qual será o erro, hein? Deixa eu abrir aqui o terminal, digitando Ctrl J. Eu tenho aqui eu tenho um erro aqui no arquivo app.js, né? Na linha 45, título não está definido. Vamos checar. Na linha 45, não é título data, é item.data. E, portanto, agora, se eu atualizar a página, nós veremos a nossa lista de publicações sendo exibida da mesma maneira que antes, só que agora nós temos um componente artigo que abstrai a implementação desse componente dentro do seu próprio arquivo. Uma maneira de melhorar esse código é da seguinte maneira: como aqui nós estamos passando as propriedades de um objeto como sendo o valor das propriedades desse componente aqui, ou componente artigo. E elas têm o mesmo nome, né? No caso, a propriedade título do item vai ser a propriedade título do artigo. A propriedade data do item vai ser a propriedade data do artigo, né? E o mesmo para resumo e o mesmo para tempo leitura. Por conta disso, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso simplificar essa definição das propriedades do componente artigo da seguinte maneira, desestruturando dentro das chaves, digitando 1, 2, 3 pontos. Esse é o operador de desestruturação, né, de espalhamento, perdão. Esse é o operador de espalhamento, ele vai espalhar, por assim dizer, as propriedades de um objeto, e o objeto que eu quero espalhar é o objeto item. Portanto, isso aqui vai ser igual a isso aqui, só que vai ser uma coisa alcançada com menos linhas de código, né? Portanto, agora vamos cruzar os dedos, essa é a parte final. Deixa eu melhorar aqui a formatação, já que agora é pouca coisa, deixa eu colocar na mesma linha. Portanto, vamos cruzar os dedos, essa era a última parte da implementação. Se eu atualizar a página, nós ainda temos a lista de publicações sendo exibida. O botão alternar, ele ainda funciona, assim como o salvamento da configuração. Portanto, esse é o nosso projeto de modo escuro com React.js e eu vejo vocês no próximo tutorial.